Nem sempre o caminho mais curto é o caminho que Deus deseja que percorramos. Eu sei, é muito chato ouvir isso, mas todas as vezes que eu leio Êxodo capítulo 13, versículo 17 e 18, isso me chama muito a atenção. Olha o que diz o texto. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. A vontade de Deus pode ser que percorramos mesmo o caminho mais longo, o trajeto mais difícil, passando pelo deserto. Nada mais avesso ao nosso imediatismo, que quer tudo aqui e agora, e nada mais contrário à nossa vaidade também, que sempre nos acha pronto para tudo e capazes do que vier. Eu fico me perguntando por que Deus agiu assim, por que Deus faz isso com o povo de Israel e faz isso com a gente também muitas vezes nas nossas vidas. E a resposta é simples, os israelitas não estavam prontos, os israelitas não estavam preparados, apesar de terem saído pronto para lutar. O caminho mais curto não os levaria para o destino que eles desejavam. A dificuldade da guerra poderia levá-los a retroceder, a recalcitrar, como eles fizeram muitas vezes, inclusive, mesmo sem enfrentar a guerra, mesmo sem enfrentar as nações vizinhas, os filisteus. Nem tudo que a gente quer nos leva para o fim que a gente deseja. Nem tudo que a gente deseja produz os resultados que a gente gostaria. E isso é tão chato de ouvir quanto verdadeiro. É por isso que Deus não leva o povo pelo caminho mais curto. O desejo de Israel de chegar o mais rápido possível a Canaã era legítimo, era um desejo normal, óbvio. Você está saindo de uma situação, você quer logo chegar em outra situação, mas eles não estavam preparados para receber o que queriam e talvez eles nunca estivessem se eles tivessem tomado o caminho mais curto, porque às vezes o caminho mais longo é de fato o mais seguro a se fazer, é de fato aquilo que vai nos preparar para não apenas chegar no lugar onde a gente quer, mas estarmos prontos para ocupar as cadeiras e as posições nesse novo lugar. O fato de estar demorando, meu irmão, não significa que Deus esteja te dizendo não. Talvez seja simplesmente cuidado de Deus para que você chegue onde você quer e onde Ele deseja também que você chegue e que você chegue em uma condição em que você esteja pronto para ocupar esse lugar, para ocupar essa posição. Porque tem algumas coisas que precisam ser amadurecidas, tem algumas experiências que nós precisamos viver para que a gente de fato esteja preparado para os lugares que Deus tem para nós. O povo de Israel não conhecia Deus. O povo de Israel conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Entende? Eles tinham passado 400 anos no Egito. Eles tinham a memória de um Deus que era o Deus dos seus pais, que era o Deus dos patriarcas. Eles iam através do deserto, através do caminho mais longo, agora conhecer o Emanuel, o Deus conosco, aquele que se manifesta no nosso dia a dia. Deus ia utilizar a distância e as dificuldades do caminho como condição de possibilidade para que isso acontecesse. E isso ia fazer com que o povo tivesse uma visão diferente de Deus, uma visão diferente do seu poder, uma visão diferente também de si mesmos, porque eles estavam herdando apenas aquilo que eles ouviram através de histórias que foram contadas. Nem tudo, obviamente, ia ser agradável nesse processo, porque à medida que eles
conheciam Deus, eles também se encontravam consigo mesmos, porque todas as vezes que a gente chega perto de Deus, Deus revela para a gente também a vontade dele para as nossas vidas e aquilo, o estado da arte da nossa alma, onde nós nos encontramos. Então o relacionamento gera esse processo por meio do qual eu conheço, mas também sou conhecido. São escolhas intencionais que o povo ia fazer no deserto para com Deus e que Deus ia fazer com relação ao povo. Tudo isso precisava da distância, tudo isso precisava do caminho, tudo isso precisava da jornada. Nós precisamos entender que a gente só está pronto quando Deus diz que a gente está pronto. Nós não estamos prontos quando nós nos achamos prontos. A vaidade do ser humano, na melhor das hipóteses, é um misto de incoerência com ignorância. Muitas vezes a gente quer se colocar em determinados lugares, mas que vão nos queimar, que vão acabar às vezes com a gente, com a nossa família, com os nossos relacionamentos. É incrível a nossa capacidade de nos acharmos prontos para o que der e vier, quando na verdade a gente ainda precisa percorrer um longo caminho, um longo trajeto. Sabe, eu tenho 2 filhos, que hoje tem 9, quase 10 e o outro tem 11 anos. E eu me lembro muito bem que quando eles tinham 4 e 5 anos, eu decidi que era hora de tirar a rodinha deles da bicicleta, de tanto que eles me perturbavam todos os dias para que isso acontecesse. E aí eu tinha ouvido falar que era mais fácil tirar a primeira rodinha de um lado e deixar só um apoio. Fizemos dessa forma, a gente desceu para testar isso ali na área de lazer do prédio e foi um terrível fracasso. Os meninos nunca tomaram tantos tombos, os meninos nunca ficaram tão frustrados com a experiência. Voltamos para casa com o joelho ralado, braço ralado, testa roxa e uma reclamação sem fim da minha esposa também, porque eu cedi e tirei a rodinha antes da hora dos meninos. E demorou até um tempo para eles quererem voltar a andar de bicicleta de novo, porque machucaram-se bastante naquele fatídico dia. Enfim, coloquei as rodinhas de novo. Aos poucos eles foram andando e pegando a confiança que eles tinham para andar antes. Eu tenho certeza que tem um departamento no céu inteirinho de anjos só para cuidar de menino aprendendo a andar de bicicleta, porque eles fazem cada coisa naquelas bicicletinhas que a gente fica doido, né? Falando, meu Deus do céu, cuida, porque senão morre, né? Enfim, um belo dia, os meninos já estavam um pouco mais velhos, eles já tinham pegado confiança de novo. Eu falei, vou tirar as rodinhas, mas agora eu vou tirar as 2 de uma vez e vou descer primeiro com o mais velho. E aí era já um pouco tarde da noite, era no período da pandemia ainda. Eu desci com o Miguel e eu fiquei naquela expectativa do negócio dar certo. Será, meu Deus, que agora vai dar certo, não vai dar certo? Mas eu achava que de fato o Miguel estava preparado para isso. E a gente desceu, eu comecei igual todo pai faz, correndo atrás do menino até ele pegar confiança, aí soltava o Miguel andava um pouquinho, e até que uma hora de fato ele conseguiu andar sozinho, e eu comecei a gritar igual um louco tarde da noite embaixo do prédio. E os vizinhos saíram para a janela para ver o que estava acontecendo. Enfim, deu tudo certo. No outro dia de manhã eu desci com o Theo e também arranquei as rodinhas da bicicleta do Theo, e para minha surpresa o Theo também arrasou, mandou super bem, e daí para frente os meninos começaram a andar em rodinhas, e eu acho que eles agora acessam um outro ministério lá no céu, que é o Departamento de Operações Especializadas dos Anjos. Porque se antes eles corriam, agora eles voam com as bicicletas. Mas o que eu quero dizer? Eu tirei as rodinhas da primeira vez cedendo ao capricho dos meus filhos, que me pediram para fazer isso, mas eles não estavam preparados. Na segunda vez, eu tirei as rodinhas porque eu pensei que eles estavam prontos de fato
para andar sem rodinhas. Entende? É isso que Deus faz com a gente muitas vezes. A gente está pedindo determinadas coisas, mas nós não estamos prontos, nós não estamos preparados para as coisas que a gente está pedindo. Só que, diferentemente de mim, Deus não cede aos nossos caprichos. Deus só nos muda de fase quando nós estamos de fato preparados para uma nova fase, para um novo momento nas nossas vidas. Sabe, talvez a gente esteja pedindo para Deus adiantar determinados processos que seriam uma verdadeira tragédia para as nossas vidas. E é isso que esse texto me ensina. Enquanto nós não estivermos prontos, Deus não vai nos promover. Talvez a gente esteja andando pelo caminho nesse exato momento e tudo que a gente veja diante de nós seja um mar enorme de água salgada diante de nós, um mar vermelho para atravessar. Talvez a gente veja um caminho muito longo a percorrer. Anime-se, porque esse caminho vai produzir em você as marcas que vão te autorizar a exercer os cargos, as posições, sentar-se nas cadeiras que Deus tem para você. Não está indo pelo caminho mais curto, meu irmão, pode ser justamente manifestação da graça e da misericórdia de Deus na sua vida, para que você de fato chegue ao lugar onde você quer estar e chegue pronto para exercer essa função, para ocupar essa posição. Às vezes, de fato, é melhor dar a volta. Se for com Deus, com certeza, a volta é melhor do que o caminho mais curto.